Dá pra titia? Dá pra titia? Sim, dá pra titia, vem, meu amor. Coisa linda. Obrigada, agora ele quer de volta. Dá pra titia, mas é meu. Gente, que coisa mais linda. Bom, quero dizer pra vocês, oh, meu amor, que hoje eu vou receber no estúdio a nossa querida Atanásia dos Santos com Ulisses, que no ano de 2023, me dá, tia! Me dá! Ah, tu tá me enganando, eu te dou de volta, tia! Vamos passar amanhã todinha. Se depender dele. Muito bom, gente. Olha só que maravilha. Hoje nós estamos recebendo no estúdio a minha queridíssima Atanásia. E eu fiz questão de trazer a Atanásia, que esteve aqui no ano de 2023, porque todo mundo sabe, pelo menos o telespectador do Bom Dia, conhece muito bem como é o nosso trabalho. Feliz de estar recebendo você aqui. Eu tô muito Feliz Dia das Mães. Fica tranquila. A gente tem ali, ó, para nos ajudar, né? Gente, no ano de 2023 ela veio aqui como empreendedora e não veio só, veio acompanhada, né, para uma luta diferenciada. E os anos se passaram e hoje ela veio, mas veio acompanhada, só que veio acompanhada com Ulisses. Ulisses de 1 aninho e pouco, né, Ulisses? Olha que delícia! E olha só o que na época ela trouxe, não foi? Eita, que gostoso, tia Vanúcia. Eu vou pegar um. Pega um pra você. Olha, gente, ela veio pra cá como empreendedora pra mostrar esse trabalho dela. E a gente recebeu ela aqui nessa luta, nessa batalha. E é uma mulher realmente muito guerreira. E a história dela me chamou bastante atenção. Eu queria muito falar com o público que tá assistindo a gente agora. Olha só que fofo. Pode ser na câmera do Marcelo ou na câmera do Ed, tanto faz. Eu quero falar com o público que está assistindo a gente, mãe maravilhosa, porque é uma história que realmente nos chama bastante atenção. A Atanásia dos Santos, na verdade, veio no nosso programa no ano de 2023, veio com parceiro, veio para essa luta e mostrou seu trabalho. A gente ficou encantado porque aqui a gente dá oportunidade para o empreendedorismo, seja na área que for. E ela é uma mãe solo. A gente estava agora há pouco falando dessa sobrecarga, muitas vezes, de você estar só, de você não estar com parceiro. E eu conheci a história dessa empreendedora maravilhosa, gostei. Na época você já tinha seus filhos, não já? Tinha 3. Tinha 3 filhos. Eu acho que eu estava grávida desse, ainda não sabia. Não sabia. Ela tem 4 filhos, na verdade, e trabalha com empreendedorismo dentro desse ramo de bombons. E aí o que aconteceu? Ela não esperava. De repente ela estava numa vida totalmente diferente ao mundo que ela está hoje. E ela aprendeu a trabalhar com doces personalizados. Aprendeu a fazer bolo, né? Vendeu trufas. E tudo isso ela fazia, gente, na rua. Vendendo na rua, né? Vamos falar um pouquinho da tua história? Que o Ed ali, ó, já encontrou um parceiro ali. Eu comecei a empreender por conta da maternidade, né? Quando eu engravidei do primeiro filho. E aí a vida vai acontecendo, né? O primeiro casamento depois de 3 filhos não deu certo, mas eu continuei o empreendimento. Entre sobe e desce, aí teve a fase com os personalizados. E tudo mudou quando veio esse 4º bebê. Pois é, porque o que acontece? Para quem está assistindo o nosso programa, ela teve os 3 filhos. Não acredito que você já está comendo bombom. Oh, mamãe já está comendo bombom. Mãe, que delícia. É o melhor garoto propaganda que tem em casa. Ai, que gostoso. Eita. E aí o que aconteceu? O filho caçula, o Ulisses, que aqui está, nasceu com algo diferente dos demais, né? Totalmente diferente. Foi uma coisa que, assim, desde os 5 meses eu passei a lutar sozinha. 5 meses você já estava sem o seu parceiro? Fiquei só. Ficou só. E eu continuei meu trabalho, continuei minha organização. Não podia parar? Não podia. Você não teve o luxo de dizer, eu tô com um bebê, agora eu vou estar sozinha, não vou estar com meu parceiro, vou parar. Porque se você parasse, não tinha como se sustentar. O que aconteceu, assim, até os 9 meses da gestação, eu trabalhei. Até uma semana antes de ter ele, eu trabalhando. E quando ele nasceu bem, ele nasceu lindo, ele... E é lindo.
parecia tudo ok. Só que dentro da maternidade acabou que eu não saía, não tinha alta, tudo acontecia e não tinha. E você não sabia o que estava acontecendo? Não sabia. E até eu contraí uma infecção e não tive alta. Depois eu agradeci tanto por essa situação, porque ajudou a salvar a vida do meu filho. Porque eu continuei lá dentro. A doença dele, caso não tenha um diagnóstico precoce, ela mata com 14 dias de vida. É uma doença rara. Rara. E ele, com 12 dias, ele começou a dar crise, a passar mal, e no hospital ninguém não sabia identificar o que era na maternidade. Então, assim, ele entrou numa crise muito grave mesmo, ficou entre a vida e a morte, foi para UTI. E aí começou a minha luta toda, porque... Sozinha? Sozinha. Até então, o genitor dele ainda se fez presente até essa fase, né? Não posso dizer que não esteve, porque ele esteve lá no período que a gente estava internado. Então foram 2 meses eu lutando pela vida dele, sozinha, né? Assim, porque de apoio mesmo psicológico, ele me fazia mais mal do que bem, mas estava com a criança. Então, eu lutei esses 2 meses e foi muito doloroso. Eu pensei assim que eu nem pensava mais nada, eu estava no modo sobrevivência, porque eu só imaginava assim, eu quero voltar para casa com meu filho. Deus já estava com você no colo dele. E com certeza. Pois aí eu ali naquele desespero, mas assim, conheci muitas pessoas, muitas mamães que viviam luta, a gente fez aquele grupo de mulheres que se ajudavam. Outras mulheres te apoiaram, do Piauí inteiro, que a gente, como lá é a maternidade de referência, né? Então tem mulheres do Piauí inteiro com lutas muito grandes, então a gente fez esse elo, e um ajudando a outra, e eu consegui levar ele para casa. Eu fiquei na maternidade, não saí de lá nem para ver meus outros filhos ficaram com minha família, e eu não tinha coragem de sair da maternidade sem meu filho. Eu imaginava que se eu saísse de lá, meu filho não ficaria vivo. Então eu vim buscar meu filho, eu não vou sair sem ele. Então foi esses 2 meses nessa luta. Quando a gente recebeu alta, continuou a luta fora, porque a vida dele vai ser sempre com isso. Só que eu tive que realmente parar. Eu não tinha estrutura, eu estava psicologicamente abalada muito mesmo com tudo que aconteceu, porque foram dias e dias de luta. Então eu parei meu negócio e eu não posso deixar de falar sobre isso, porque eu passei a viver da ajuda da minha comunidade, Cerâmica Sil. Então quer dizer, naquele momento que você descobriu de fato que seria uma doença rara e que você teria que levar para a vida, e que essa luta ia ser grande, nesse momento você realmente se viu sozinha. Sozinha. Nesse momento, realmente o apoio... Aí sumiu. Assim, eu cortei também vínculos, porque estava me fazendo muito mal, estava mais fazendo mal do que bem. Oi, titia, não estava um ambiente saudável, então eu mesma cortei vínculos. E passei a viver realmente da ajuda das pessoas naquele momento. Ninguém soltou minha mão. É aquela história da fraqueza, né? Que as pessoas costumam dizer. É na fraqueza que, na verdade, nós estamos mais fortes. Exatamente. E eu acho que foi justamente aí que Deus te mostrou essa fortaleza. E Ele te mostrou que você era muito maior do que você poderia imaginar. Muito além do que eu nunca imaginei que eu suportaria tudo que eu suportei. O teu filho caçula Ulisses nasceu com hiperplasia adrenal congênita. Isso. Congênita. É uma doença rara, uma condição genética que, na verdade, resultou na internação do hospital, né? Infantil nos primeiros meses. Hoje ele está com 1 ano e pouco. Essa doença, o que ela pode trazer para o teu filho? Ele não produz 2 hormônios essenciais para a vida, então ele toma reposição. Sim. Essa reposição não é o hormônio original, né? É um remédio que foi desenvolvido e que ajuda ele. Aí tem alguns efeitos colaterais, ele precisa ser acompanhado. Sempre tem o controle da medicação, toma continuamente, todos os dias. Então, tipo, ele pode ter algumas coisas precocemente, né? Puberdade precoce, é uma série de coisas que, na verdade, eu ainda nem tenho um conhecimento total de tudo que vai acontecer com ele. Mas ele tem um acompanhamento, né? E aí a gente faz esse mapeamento do que se ele está se desenvolvendo bem, se a medicação está fazendo efeito. Aí de vez em quando ele dá uma pequena crise, eu corro para o hospital, porque é só lá que resolve. Como é que você tem lidado com essa situação? Porque o teu chocolate tu não parou, tu ainda continua. Mas como é o seu trabalho hoje? Depois do depois de Porque você ainda tem os 3 príncipes que ainda são pequenos, precisam do teu apoio, né? Depois de 10 meses eu vi que eu precisava voltar, ele precisando porque tem os exames também, tem remédio, e eu disse eu tenho que voltar. Então eu fui fazer um curso, Mulheres 1000, me abraçaram e me ajudaram a voltar.
elas disseram, você vai voltar com seus doces, você vai voltar pro seu trabalho, você vai conseguir. Amém. E aí, com o apoio da minha irmã, que também é mamãe, a gente se juntou e ela fica me dando suporte com as crianças. Eu dou com a dela, a gente faz essa troca. Eu vendo ainda na rua, aos fins de semana, e aí a gente tá... um abraça a causa da outra. É difícil. É difícil. Muito. Mas você já venceu. Você já venceu. E eu acho que a gente trazer a sua história pro programa é mostrar para outras mulheres que você tem 3 filhos pequenos que precisam do seu apoio, com ele 4. Os 3 primeiros filhos pequenos, com ele 4. Claro que ele precisa de um cuidado bem mais especial, porque ele tem essa doença rara. Mas o que que mostra? Seus filhos vão crescer. E eles estão vendo esse seu exemplo, essa sua luta. E eles vão estar do seu lado, fazendo a vidinha deles, mas apoiando a mãezona. Pode ter certeza. A gente sempre viu os cuidados que você teve com seus filhos. Lindos, bem cuidados, bem zelados. Filhos de uma grande mulher que você é. E por que nós trouxemos ela? Também para dar um ensinamento para quem está assistindo o nosso programa, que vive reclamando da vida, tendo tudo. Se chateando por tudo, achando que tudo que tem é pouco, que não é reconhecido pelo mundo, pelas pessoas. Você vive reclamando da sua vida. Ela se colocou diante de uma história que ela não esperava. Ela esperava, glória a Deus, o filho como veio, amado. Porém, ela não imaginava que ele viesse com essa doença rara. Uma responsabilidade para você e pro pai. Uma responsabilidade que ela acabou assumindo sozinha. Mas você não está sozinha. Deus está com você em todos os momentos. Porque criar 4 filhos pequenos, da forma como você cria, não é fácil. Mas você é uma grande mulher e estas são as informações que a gente tem. E eu queria aproveitar esse momento de rede social para dizer o seguinte, que a Thanásia aceitou estar aqui no programa para a gente contar um pouco da história dela, que não tem sido fácil, 1 ano e 5 meses de luta constante. Parabenizar a tua irmã por estar te dando esse apoio, por ser sua amiga, sua parceira, sua família. Parabenizar a todas essas amigas que te deram apoio, que vão te dar mais ainda. E dizer o seguinte, que as pessoas aproveitem essa história, que essa história vá para as redes sociais e que você que está nas redes sociais, respeite uma mãe. Pare de ficar dando opinião, sugestão, o que você acha, que você deixa de achar. Tem muita gente que está nas redes sociais que nunca teve filho, que nunca trabalhou, que nunca teve responsabilidade, assim como tem gente que tem filho, que tem responsabilidade, que já trabalhou. Então, eu queria hoje aproveitar esse momento para dizer para você que você não se deixe abalar, que você não perca nem um minutinho, nem um segundo do seu tempo para responder pessoas que não venham somar no seu Instagram, que não venham somar com as suas informações e opiniões que não são válidas para você. Você é muito maior do que qualquer tipo de conversinha ou de qualquer tipo de opinião e comentário que alguém venha dar. Primeiro, você foi mãe porque você quis, você teve uma primeira história que você quis e você teve uma segunda história que você também quis. E você é uma mãe desde o início, que cuida dos teus 3 filhos, agora do seu 4º filho, trabalhando, lutando e batalhando. E você não deve satisfação pra ninguém. E que hoje você receba isso como incentivo para ajudar outras mulheres. Porque eu tenho 2 filhos também, de 2 relacionamentos, de um casamento, de um relacionamento que eu achava que era pra vida, mas que não deu certo. Mas eu crio meus filhos com honra, com moral, com dignidade. Sou mãe e pai dos meus filhos. Hoje o Bruno vai fazer 15 anos e o Renato vai fazer 26 anos. E eu recebo todos os dias da boca deles: mamãe, eu te amo, você é minha razão, você é minha vida, a senhora é o meu exemplo. É a recompensa. É a recompensa. Então quero te dizer que nenhum tipo de comentário que seja para te colocar para trás, que seja para te colocar para frente. O milagre só acontece quando você não desiste. Não desista de nada. E seja essa mulher, ó, que cuida, que ama, que batalha, porque você vai longe. Eu hei de ver você gigante no meio do empreendedorismo. E não é a Vanusa apresentadora que está falando, não. É a Vanusa ser humano. E o seu filho é lindo, é uma bênção. E essa doença rara, em nome de Jesus, vai ser exemplo para dizer que Deus caminha na vida daqueles que trabalham.
Tá bom? O seu filho é lindo, é uma bênção e vai ser exemplo de cura, em nome de Jesus. Eu posso falar uma frase Fica que à foi vontade. a que me deixou de pé durante todo esse tempo, que diz assim: sofra o que tiver de sofrer, desfrute o que existe para ser desfrutado. Considere tanto a alegria como a tristeza como fato da vida. Continue orando até sentir a alegria da lei. Foi essa frase que me deixou de pé quando eu me vi sozinha, meu filho naquela UTI. E quando também eu estava em casa precisando de tudo, e eu disse: eu vou suportar. Eu tenho como suportar. E hoje continuo suportando, porque o processo ainda é longo, mas é com muita gratidão de verdade, porque os meus filhos, eles não têm culpa do que aconteceu. Jamais. Eles merecem uma vida a melhor possível. E eu tento criar essa vida dentro do cenário que eu estou, que ainda não é o ideal, mas eu estou caminhando para torná-lo. Você já venceu. E é só isso que hoje, assim, porque a gente nunca imagina que vai ver tudo isso. Não é uma coisa que você imagina. Mas Não foi os seus planos. Mas eu digo, como a minha irmã que está aqui sabe, que eu amo família, eu sempre fui família, eu sempre fui. Então, assim, não poderia ser diferente. A minha vida é com os 4 filhos que eu tenho. E é só gratidão, e eu sei que eu vou ter só orgulho deles, como já tenho. Toda vez que você olhar para o espelho, que você fosse arrumar, que você fosse maquiar, você olha e diga: eu não esperava que eu era tão grande. Eu não esperava que eu era tão linda. Eu não esperava que eu era tão guerreira. Mas eu espero crescer mais do que isso, para dar o melhor para os meus filhos. E mais, você é grande só por estar nessa batalha. Eu queria muito que você mandasse uma mensagem para quem está assistindo nosso programa do outro lado, para as mulheres que estão encontrando dificuldade, para também se levantar, se reerguer diante de outras situações. O que eu digo é: acredite em si, na sua essência, valorize a sua história da forma que ela foi colocada, porque aquilo que você pensa que hoje é uma dificuldade, amanhã pode ser uma história que ajudará outras a se levantarem, porque todos nós estamos aqui para viver uma batalha. A gente não sabe exatamente qual, mas quando a batalha chegar, em frente de cabeça erguida, porque vai ter choro, vai ter dor, mas vai ter vitória lá na frente. Vai ter dias de alegria e vai ter dias que você vai dizer: valeu a pena suportar. Então, assim, para todas as mamães, independente da situação, o que eu mais digo é isso: suporte o seu processo. Porque o maternar, ele é assim, ele nunca vai ser uma linha contínua só com alegrias, ele vai ser com muitos desafios. Mas nós temos essa capacidade de vencer esses desafios e de criar seres humanos de valores para o mundo, né? Porque é para isso que a gente se torna mãe, para transformar pessoas em seres dignos, né? De viver em sociedade. Então, é isso que eu posso dizer. Linda, maravilhosa. Obrigada. Você vai fazer o que eu tô te falando nas redes sociais. Não perca um pingo do seu tempo para dar satisfação para ninguém que tá na tua luta. Ninguém tá na tua luta, ninguém tá na tua batalha. Ninguém tá sentindo o que você tá sentindo. Não merece um pingo da tua satisfação. Continua, você é exemplo. Obrigada. Tá bom? E eu sou sua fã. Inclusive tem várias imagens aí, né? E eu quero aproveitar para te dar um abraço bem apertado e dizer que você tem o nosso apoio, viu? E eu tenho orgulho de você. Você é gigante. Menina, você é uma empresária. Ai, obrigada. E tudo que Deus vai te dar é maior do que você possa imaginar. Olha, até se sentiu à vontade. Empreendedor, os outros filhos também. Gente, quero aproveitar esse momento para dizer o seguinte: se não é para ajudar, não machuca. E se é para machucar, que Deus coloque para você só o olhar para as coisas que façam você crescer. Porque tem gente que veio só para colocar a gente para baixo. Mas é nessa hora que a gente se levanta. Tá bom? Com resiliência.